Olá, aqui é o João. A gente vai tratar agora nesse vídeo sobre uma outra estrutura, tá? Que eu vou começar a comentar aqui, que o nome dela é array. Tá? No vídeo anterior a gente falou, tá, sobre as estruturas if e else para poder fazer comparações. E em vídeos anteriores ainda a gente apresentou alguns tipos de dados. Tá? No caso, por exemplo, a string que a gente vem utilizando bastante. Tá? Vou colocar aqui uma string. Normalmente quando a gente cria uma string, a gente seta ela com algum valor. Por exemplo, nesse momento aqui ela está sem valor, ou seja, está vazia. Tá? E se a gente quiser criar um conjunto de nomes, tá? Guardar todos eles dentro da mesma variável. Se eu viesse aqui e colocasse João, vírgula, Maria, vírgula, José, tá? Todos eles eu poderia muito bem dessa forma, console.writeLine, escrever eles na tela. Tá? Deixa eu colocar aqui no final o nosso readLine para ficar com a tela aberta. Vamos dar um start. Tá ali escrito João, Maria, José. Só que dessa forma aqui a gente tem um texto único. A gente não consegue agora só escrever, por exemplo, o nome Maria. Tá? Porque aqui na verdade a gente não tem nomes, né, em separado. A gente não tem um conjunto de nomes. A gente tem aqui na verdade um texto único escrito vários nomes nele. Aí que aparecem estruturas como o array. Tá? Então vamos criar um aqui. É simplesmente o seguinte, a gente escolhe o tipo de dado que a gente quer, no caso aqui string, e a gente vai colocar dois colchetes, abre e fecha. Isso aqui a gente está avisando, tá, para o código que a gente está criando um array. E para criar um novo array, tá, a gente vai dizer para ele que a gente vai criar um new, ou seja, novo, e daí a gente vai repetir exatamente o que a gente colocou lá do lado esquerdo. Qual é o tipo de dado? String, colchete, colchete, ponto e vírgula. Tá? Uma coisa muito importante, tá, a respeito de arrays é que ele vai criar um conjunto para a gente, tá? Um conjunto de posições. Por exemplo, se a gente quisesse colocar aqui agora aqueles dados que a gente digitou anteriormente, João, Maria e José. Tá? Então são 3. Então a gente sempre tem que avisar quando a gente cria o array quantas posições ele vai ter. No caso, 3. Tá? Então aqui a gente está criando agora um array com 3 posições. Então o array ele facilita para a gente criar conjuntos, mas também ele é limitado, né? E ele limita, tá? Que a gente diga para ele qual é o tamanho dele, para ele poder criar na memória já do computador aqui, do programa, o espaço necessário para a gente atribuir valores para ele. Por exemplo, agora a gente pode dar os valores, tá, para cada uma das posições. Uma coisa muito importante a respeito de qualquer tipo de conjunto, qualquer tipo de array, aqui dentro do C#, em qualquer outra linguagem de programação, todas, deixa eu fazer um comentário, toda a estrutura, tá, de listas, arrays, etc., arrays iniciam na posição 0. Sempre na posição 0. Então a gente vai pegar aqui o nomes na posição. Como é que a gente pega a posição? Mesma coisa com o colchete. E a gente vai dizer que ele está na posição, o nomes na posição 0. E a gente vai atribuir para ele um valor. Nesse caso eu vou colocar aqui o João. Na posição 1, agora eu vou colocar a Maria. E na posição 2 eu vou colocar o José. Coloquei ele aqui. Agora a gente vai poder escrever, eu vou poder escrever na tela aqui apenas o João. Tá? Vou colocar aqui, ó, nomes na posição 0. Para ele poder escrever para a gente só o João. Tá? Então vamos dar um start para a gente ver o que está acontecendo. Olha lá, João está escrito na tela. Vamos fazer com que ele escreva aqui agora a Maria, tá? Ou seja, na posição 1, vamos dar um start, Maria. Tá? Perceba um detalhe muito importante aqui. Ó. A gente disse que o tamanho é 3. Tá? Logo a gente tem 3 valores aqui. Perceba que a gente não tem a posição 3. Então, na verdade, quando a gente diz que um array tem tanto de tamanho, por exemplo, 10, significa que ele vai da posição 0 até a posição 9, caso o tamanho seja 10. Tá? No caso aqui é 3, então ele vai da posição 0 até a posição 2, sempre inicializando em 2. Se a gente tentar adicionar um novo aqui, ó, nomes, na posição 3, vou colocar aqui teste.
Vamos dar um F5. O programa ficou aqui travado, tá? Ele não conseguiu. Agora sim, ele voltou aqui e está mostrando pra gente que deu um erro, tá? Ele não conseguiu escrever em tela, porque ele parou aqui, tentou achar uma posição pra gente. Perceba, ó, index está fora, tá? Ou seja, a posição, né, esse index aqui 3, está fora do tamanho dele. Tá? Se a gente colocar aqui o mouse sobre o nomes, ó, a gente pode ver aqui o nomes, que é a nossa array, 3 posições. Vamos apertar esse botãozinho aqui, o mais, ó. Ele aparece na posição 0 está o João, na posição 1 está a Maria, na posição 2 está o José. Não existe uma posição 3, tá, colocada aqui para a gente poder, esperando, né, com espaço em branco, para esperar algum novo valor. Vamos dar um stop aqui em cima, ou Shift F5. Tá? Então a gente sempre tem que alocar primeiro as posições para poder colocar os valores. Então a gente pode fazer o que? Concatenações de string aqui agora, ó, nomes na posição 0, mais nomes na posição 1, mais o nomes na posição 2. Vamos dar um start. Vai escrever os 3 ali, ó, João, Maria e José, sem espaço em branco. A gente pode colocar aqui, ó, depois do João um espaço em branco e depois da Maria um espaço em branco também. Tá? Vamos dar um start e tá ali, ó, João, Maria e José. Os 3 escritos. Tá? Da mesma forma que a gente cria arrays de string, a gente também pode criar arrays de outros tipos, como inteiros. Então, eu vou escrever aqui agora um array de números. E vou criar aqui um new int de tamanho 4, por exemplo. Tá? Então, logo eu teria números na posição 0 com valor 10. Números na posição 1 com valor 20. E assim por diante até a posição 3. Mas tem um outro detalhe sobre a criação de arrays que é bem interessante, que a gente pode simplesmente não declarar o tamanho dele se na criação dele a gente já disser para ele quais são os valores dele. Como é que a gente faz isso? A gente cria aqui new int, tá? Colchete, colchete. A gente abre as chaves, tá? E fecha. Tá? E no final, um ponto e vírgula. Dentro dessas chaves aqui vão estar todos os valores que já vão ser colocados inicialmente nas posições. Tá? Vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Nesse momento a gente está criando um array, né, de 4 posições. Posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Tá? Só que a gente não precisa dizer aqui qual é, porque do lado aqui a gente já está colocando qual é o valor. E daí ele já vai reconhecer que ele precisa de 4 posições para colocar esses valores. Porque é no momento que a gente está construindo, ou seja, está declarando o array, daí a gente já consegue criar ele sem problema. Tá? Se a gente fizer isso aqui, ó, o new, sem o colchete, ou o new int aqui, ó, sem o int e o colchete, aqui sem o colchete, perceba que ele reclama, porque ele precisa saber pelo menos que ele é um novo array de inteiros. Tá? Um detalhe importante aqui para a gente ver agora os valores, tem um recurso aqui do Visual Studio chamado breakpoint. Tá? No breakpoint a gente pode marcar aqui nessa barra cinza, ou apertando o F9, a gente, por exemplo, aqui nessa linha, aperta o F9, ou clica aqui nesse canto esquerdo aqui, ó, onde tem a barra cinza lá do número da linha, e vai aparecer essa bolinha vermelha, que é um ponto de parada, tá, do nosso código. Quando a gente estiver rodando, eu vou dar um start, o console vai abrir e ele vai parar aqui para a gente poder depurar, né, o nosso código. E a gente vai ver linha a linha o que está acontecendo. Tá? A gente apertando aqui nesse botãozinho superior, Step Over, ou apertando F10, ele vai passando linha a linha. Ó, por enquanto, ó, o nomes tem 3 posições, ó, todas nulas, ou seja, não tem valor em nenhuma dessas posições. Vamos colocar, olha ali o nomes agora. O João já está na posição 1. Vou passar mais 2 vezes. Está aqui o nomes preenchido, cada uma das posições. Vai escrever na tela. Vou voltar aqui na console. Ó, pode ver que ele já escreveu agora, João, Maria e José, porque passou dessa linha. O números por enquanto está nulo. Tá? Vamos dar mais um F10. A gente pode ver agora que ele criou um array de inteiros de 4 posições. Com 10, 20, 30, 40, cada um na sua posição respectiva. Dá mais um F10. Tá? E esse ponto aqui do readline
tá? É o último ponto onde agora a gente está esperando por alguma ação do usuário, tá? Apertar alguma coisa e poder fechar. Bom, pessoal, esse vídeo era sobre a explicação do uso de arrays. A gente se vê nos próximos vídeos.